1 Pedro capítulo 1, verso 15. 1 Pedro 1, 15. Olha só, nós declaramos que Ele é santo, só Tu és santo, nós cantamos agora há pouco aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha o 16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Volta ao 15, por gentileza. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Nós declaramos aqui, só Tu és santo, só Tu és santo. Mas é muito lindo no sentido de dizer, só Tu é o nosso Senhor. A santidade é toda sua. Nós nos consagramos a Ti e declaramos que Tu és o único Senhor, santo, santo, santo. Assim como os anjos estão diante do trono dizendo continuamente, santo, 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 Senhor dos exércitos. Entretanto, a nossa adoração que aponta para a santidade de Deus, também traz a santidade dEle para nós, diga amém. E porque nós declaramos que Ele é santo, nós podemos ser santos. Entretanto, nós lemos esses textos e ficamos imaginando como que nós podemos ser santos se só Deus é santo. Não, só Ele é santo, digno de ser santificado. Mas Ele diz que nós devemos ser santos como Ele é. E aí, se você entrar na linha teológica, no pensamento protestante, cristão, evangélico, seja lá o pensamento que você quiser seguir dentro da teologia, as pessoas vão dizer, nós nunca poderemos ser santos como é o Senhor. Devo dizer, então a Bíblia é mentirosa, porque aqui está afirmando, sede santos. Sede santos porque eu sou santo. Volta o 15 ali, por gentileza, olha só. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda, não é em algumas, é toda. E sabe o que o grande engodo da graça, dessa graça que não é a bíblica, essa graça inventada no meio da sociedade cristã? O grande engodo é achar que você pode ser um pouquinho santo. E o restante, Jesus entende, né? É sempre aquela história aqui, né? Essa aqui tem uma garrafa de água, que eu vou tomar aqui. Mas se alguém pegasse lá do esgoto uma gota de água e pingasse aqui, você sabendo que foi tirado do esgoto, e pingava aqui, você tomaria? Mas foi só uma gota, queridos. Tu nem vai, mistura bem, tu nem vê. Tu tomaria? Tem gente que já ficou em dúvida agora, que eu disse mistura bem, tu nem vê. Não. Então assim, tu tomaria essa água se você visse um conta-gota do esgoto e largasse aqui? E por que você acha que Deus te aceita com sujeira e imundícias desse mundo? É que é graça, pastor. Jesus já pagou o preço. Ele pagou o preço para que você se santifique, não para que você continue sujo. O sangue foi vertido para que você seja puro e íntegro como Ele é. Porque você, por você mesmo, não poderia fazer. Mas agora, por Yeshua HaMashiach, nós podemos ser. Agora, o que acontece é que, não, o Senhor sabe. Ele sabe o meu coração. Ele sabe a minha intenção. E aí nós não sabemos. Porque se nós lermos só o Novo Testamento, a gente não sabe o que Ele está falando aqui. Sede santo porque eu sou santo. Daí cada um tem várias, a teologia sistemática, ela organiza a santidade em vários termos para você conhecer. E ele diz, não, ser santo não é só ser separado para Deus. Então, seja separado para Deus. Mas outro texto diz que nós temos que ser santificado e útil, como vaso separado, né? Santificado e útil para o seu possuidor. Ou seja, ele não vai usar um vaso sujo. Só que a gente acha que é possível que ele nos use sujos. E aí nos enganamos e sabemos das nossas mazelas, sabemos das nossas sujeiras, sabemos que está errado, mas a gente fica dizendo, Senhor, perdoa, o Senhor entende o meu coração, o Senhor sabe a situação que eu estou vivendo. Quem disse? Onde está escrito? A palavra diz, sede santos, em toda a vossa maneira de viver, como a santa aquele que você chamou. Aí ele cita, para quem não sabe o que ele está citando, o próximo versículo, por gentileza. Pedro está citando ali no 16. Porquanto está escrito, aonde que está escrito, queridos? Na Torá. Porque o Novo Testamento só explica a Torá para o povo que estava chegando. E isso é tão poderoso, porque se nós não entendermos isso, a lei, escute isso, a lei é santa, justa e boa, o apóstolo Paulo fala. Santa, olha aí, a lei é santa. Por que você não consegue cumprir a lei?
Se você não é santo, você não vai conseguir. A lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. Só pode cumprir a lei aquele que é santo, justo e bom. Aí Yeshua diz assim: quem é bom senão o Pai? Por que me chamas de bom mestre? Se não tem um só bom senão o Pai que está no céu. Então você precisa do Espírito de Deus em você agindo. Querido, o Espírito Santo não é para te fazer milagre, mas ele vai acontecer na sua vida, diga amém. Não, mas não é esse o propósito. Não é para te falar língua estranha e se achar mais espiritual que os outros, diga amém. Mas isso também vai acontecer, porque a língua é para a edificação da sua vida. O Espírito de Deus é para te tornar como Yeshua, como o nosso Senhor Jesus, capacitando a viver a vida que ele viveu. Porque o Espírito de Deus é o Espírito que ungiu Yeshua, em Lucas capítulo 4 vai falar isso, para que ele pudesse viver nessa terra debaixo da autoridade e do poder de Deus. Então, aquilo que aconteceu com Jesus é o que vai acontecer com você. Diga amém mais uma vez e aplauda o Senhor. Porque se não acontecer, o teu evangelho é vão. É uma crendice. Ou você se torna como Jesus, ou é vã a sua fé. Ah, mas não é fácil, pastor. Eu não vi nenhum lugar escrito fácil. Seja santo porque é muito fácil. Não é isso que é escrito ali. A graça não é o barateamento das tuas ações. A graça não é uma forma de você andar de qualquer jeito. A graça é saber que você não vai precisar morrer para receber tudo aquilo que Jesus, na sua morte, já conquistou para você. Isso é graça. A graça é saber que você estava condenado a morrer por causa dos seus delitos e pecados. Yeshua se fez carne, como você e eu. Viveu aqui, cumpriu toda a lei. Ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim estabelecê-la. E Paulo vai lá, que a maioria das pessoas diz que Paulo é o cara que destrói a lei, né? Não, ele vai lá e diz assim: ó, a lei é santa, justa e boa. Ela foi feita, por acaso, a fé anula a lei? De maneira nenhuma. Pelo contrário, a estabelece. Se não me engano, é Romanos 3,31. Me veio esse nome na cabeça, se não é, acho que eu... Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Quando nós cremos em Yeshua, nós estamos estabelecendo a lei na terra, porque a Torá se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A própria Torá viva no nosso meio. Aplaudo o Senhor por isso. Para mostrar que você e eu, através do sangue dele, podemos viver em novidade de vida. É isso que o Senhor tem para nós, queridos. E Jesus vai dizer assim: os meus mandamentos não são pesados. Por quê? Porque eu já cumpri, agora esteja em mim e eu em você, e você vai conseguir. Só que quando nós usamos a desculpa de achar que porque Jesus nos perdoou, nós podemos continuar pecando, ele não vai poder estar em mim, nem em você nele. Porque quando Adão pecou, qual foi a primeira pergunta de Deus? Adão, onde estás? Para onde você foi que eu não sinto mais você em mim, nem eu em você? Cada vez que você peca, continua em pecado, escondendo o pecado, fingindo que está tudo bem, sendo um sepulcro caiado, você está dando legalidade para Satanás. Cheio de rapina, cheio de podridão, mas por fora você é religioso. Essa é a religião. Mas nós não somos chamados à religião. Queridos, a coisa mais graciosa da graça ficou boa, é você poder confessar o teu pecado e saber que há perdão e um sangue remidor que purifica de todo o pecado. Isso é a graça. Mas não vai acontecer se você não confessar. Não vai acontecer se você não assumir. Se você não disser: eu sou assim, eu reconheço que eu sou assim, eu falhei, eu errei. E todo o passado você tem que orar e dizer assim: Espírito Santo, me traz a memória. E daí você vai aplicando aquilo lá que eu fiz, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fiz, aquilo que eu fiz. E você vai fazendo uma lista e vai dizendo: Senhor, perdoa. Coloca o teu sangue, Jesus. E depois de confessar, não é uma lista de compra, que você está simplesmente fazendo um relatório. É arrependimento das obras mortas. Aí você vai receber a graça de Deus. O sangue de Yeshua vai te purificar. 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas se confessarmos, se nós não confessarmos, e nos purificar de toda a injustiça. Se nós não confessarmos, não aplicarmos o sangue de Jesus, não confessarmos, não seremos purificados. Não é um remorso, não é uma tristeza, não é você ficar reclamando da vida pregressa que você teve, ou lamentando, é simplesmente dizer:
Porque a palavra também diz que dos vossos pecados não me lembrarei mais. Se você confessar, por causa que tem um poder no sangue de Jesus que anula tudo isso. E você pode andar agora, sim, em novidade de vida. Não repetindo. Porque se você volta a repetir os mesmos pecados já confessados, não há mais perdão, a palavra diz. Mas sim uma expectação de condenação. É como se você estivesse pisando no sangue de Jesus e invalidando aquilo que Ele é. Estamos preparados para essa virada? Estamos preparados para viver o que Yeshua de fato nos indica? Então, sede santos, porque eu sou santo, é uma palavra que Ele está dizendo para nós. E essa semana, já estudamos no Shabat, no nosso estudo da Torá, no culto online que nós temos. Quando Ele está dizendo isso, sede santos, porque eu sou santo, a escritura que Ele está citando é aqui, em Levítico. E sabe por que nós não sabemos como proceder? Porque disseram para nós que o Antigo Testamento não vale mais nada. Ele não tem sentido. Então, como você vai dizer? Eu pego aqui para você 10 itens aqui de como ser uma provinha, né? Entrega uma folha para cada um dos membros aqui da igreja, desde a criança até o mais velho. Escreve aí em 10 itens como ser santo como Deus é. Você sabe? Não faça essa cara que você sabe, porque você não vai saber. Se eu botar assim, 10 itens, escrevendo como você pode ser santo que nem Deus é. Desde assim, mas está escrito aqui, porque está escrito, ser santo porque eu sou santo. Volta ao anterior 15, vão ficar aí 16, 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, mas como assim? Dirija cumprindo todas as leis de trânsito, para não ser multado. Te dei uma boa informação? Te dei? Você vai dizer, que leis? Como que eu posso andar e cumprir toda a lei de trânsito, andar sem receber multas se eu não sei quais são elas? Não, você vai... Imagina, você fez a carteira, eu imagino que tenha feito, né? Estudado para isso. Se tu dirige, certamente tu passou. Ou tu era muito amigo de alguém que... Não, hoje não tem mais esse jeitinho. Tem que passar mesmo. Agora eu olhei para o irmão Almeida, ele trabalha nisso. E não é bem assim, né, irmão? Não tem sopinha na crista, né? É jejum, oração e muito estudo. Se não fizer, não passa, meu irmão. Está lá, tem todo o processo. E se você não conhecer a placa que está indicando o parâmetro do trânsito, você vai conseguir dirigir? Vai. Mas será que você não vai entrar numa preferencial e atravessar no meio ali? Vai gerar o que para você? Pode ser a última vez que você atravesse, né? É a travessia. Você começa nessa terra e chega no outro lado. Porque assim, você não sabe como funciona. Então, saber como podemos nos tornar santos é fundamental. E o nosso Deus é tão gracioso, tão amoroso, que Ele mandou a lei para que nós soubéssemos exatamente como nos portarmos e o que nós devemos fazer, para que não exagerássemos e para que não também pecássemos tirando aquilo que era básico, nem reduzíssemos nem ampliássemos. E sabe quando Jesus chega aqui e começa a bater nos fariseus hipócritas? Porque eles aumentavam a lei, que estava fora do que a Torá dizia. Ele nunca disse nada contra a lei, ele falou contra aqueles que aumentavam. Se você tiver um tempinho, dê uma lida, anota aí em Mateus 23, leia Mateus 23 e é estarrecedor o que eles chegam a fazer. Você vai ver em Marcos capítulo 7, um grande engano da igreja, achando que Jesus, um versículo que não existe, o versículo 19 de Marcos capítulo 7, que diz que Jesus tornou puros todos os alimentos, isso não existe escrito. Isso foi uma adição, tá? Algumas versões mais sinceras colocam entre colchetes, mas se você olhar isso, Marcos 7,19, esse versículo não existe. Nos originais não está escrito. Tornando puro todas as comidas, isso aí não existe. Outra versão vai dizer exatamente que Jesus tornou puro todos os alimentos. Ele não tornou puro alimento nenhum. Ele está explicando aqui sobre a prática de lavar as mãos. Todo judeu, já preguei sobre isso, estou lembrando você. Todo judeu, antes de comer, ele lava as mãos. Entretanto, os judeus vão dizer que eles lavavam várias vezes as mãos. Mateus vai dizer isso aí, várias vezes. Então eles exageravam. Para dizer que eles eram melhores, tinha que lavar e ainda levantar as mãos e esperar pingar 4 gotas
de água no cotovelo escorrendo, senão tu não estava suficientemente puro. E aí eles repreenderam Jesus, dizendo: por que vocês e os seus discípulos não lavam as mãos como manda a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos na Bíblia, todas as vezes que a tradição dos anciãos era elevado, é chamado de obras da lei. No original, no hebraico, vai aparecer uma palavra assim, enfim, obras da lei, para você saber. Agora, quando está falando da lei, não tem nenhum desabono, nada errado. As obras da lei são as tradições que as pessoas acrescentaram na lei para seus benefícios. Por exemplo, a lei fala que você não pode caminhar mais do que 1.500 metros no sábado. Era a caminhada de um sábado. Alguns vão dizer 1.600, 1.700. Depende da versão ali que traduz. Mas em torno disso, entre 1.500 a 1.700 metros num sábado. Era o que era permitido caminhar. Sabe o que os fariseus faziam? Eles criaram uma lei, uma tradição dos anciãos, que aonde tivesse um pertence meu, ali era a minha casa. Então, durante a semana, olha o que eles faziam. Eles iam levando lá, deixavam um talídio numa casa, daí uma outra distância, deixavam o quipá no outro lugar, deixavam os pergaminhos lá no outro lado, e depois no Shabat, eles faziam quilômetros, porque a média do povo israelita que andava ali era uma média de 12 quilômetros por dia que eles faziam a pé. Acho que eram tudo fit. Jesus fazia uma média de 18 quilômetros por dia, porque ele vivia andando e pregando por tudo que é lugar. 18 por dia. Estou pensando assim: Senhor, me dá graça, me dá força. Eu acho que está aí o meu problema, né? Resolvendo o meu problema de excesso de peso. Então, 18 quilômetros por dia Jesus fazia aproximadamente. Então, o que eles faziam? Essa média de 12 quilômetros, 10 a 12 quilômetros que um israelita fazia. Então, eles faziam o quê? Durante a semana, vários lugares que davam menos do que 1.500 metros. Por exemplo, aqui em Giroá, eu moro lá no início do trevo, e o Alexandre mora aqui no centro. Aí eu deixava durante a semana alguma coisa lá, daí eu podia ir no Alexandre. Daí daí quando eu chegava na casa do Alexandre, aqui tinha um pertence meu, então é minha casa, zerou. Agora eu posso ir, deixava lá no Almeida, outro pertence. Eu ia lá do Alexandre até o Almeida, chegava lá, zerou. Aí eu podia voltar para casa a pé. Se a gente fizer toda essa conta aqui, dá mais de 5 quilômetros de caminhada. E Giroá é pequenininho, tá? Talvez pensou que ia fazer 18 quilômetros, não, aqui 5 quilômetros de caminhada. Mas eu não transgredi a lei. Sabe o que Jesus disse? Fariseus hipócritas. Vocês ficam burlando a lei, inventando tradições humanas, fechando a porta do reino dos céus para vocês e não permitindo que ninguém entre. Olha isso. Então é isso aí que ele condenou o tempo todo. E tinha vários outros, eu poderia falar aqui para vocês vários exemplos de burlar a lei, que foi atribuído isso como tradição dos anciãos. Algumas delas têm um consenso e é até aceitável num sentido de organização social. Coisas que surgiram no dia a dia e que foram escritas. Aí foram registradas, elas não com hipocrisia, mas a opinião dos rabinos da época era importante. Mas Jesus também repreende eles porque eles têm uma ordem que era para abençoar os pais. Daí eles diziam: não, tudo aquilo que eu tenho eu não posso dar para os meus pais porque é corbã, porque eu consagrei ao Senhor. Mas enquanto isso eles davam um dízimo da hortelã, do cominho e de outras coisas. Mas não era exigido pela lei dar dízimo de temperos, só de colheita. Mas eles eram tão corretos, queriam parecer santos para os outros, que eles dizimavam até do cominho, mas deixavam outras coisas. Mas auxiliar os pais, que era mandamento, eles não queriam fazer e diziam que era corbã. Porque corbã é uma oferta consagrada ao Senhor que não pode ser dada para ninguém. Está entendendo qual é o problema aí da lei? Então, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Vou colocar o texto aí. Dizimais da hortelã, do endro e do cominho. Desprezai os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não imitir aquelas. Ou seja, você deve dizimar sim, mas não imitir as outras. Então Jesus em nenhum momento repreendeu nada. Então como é bom a gente aprender a ler Bíblia. E os olhos da gente começam a se abrir. Mas o que a gente vai resolver aqui hoje? Se o nosso tema hoje é sede santos, porque eu sou santo. A paraxá da semana é Kedoshim. Kadoshim, povo santo.
E nós estudamos já no Shabat e vamos estudar hoje. Hoje eu quero trazer para vocês, então, como que Pedro diz para nós, no primeiro capítulo da sua carta, no verso 15, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de proceder e nós não sabemos como fazer. Então, hoje eu quero só ler com vocês. Eu já preguei, acho que Deus já falou aqui, já entendeu muita coisa. Eu quero só ler com você agora a palavra, em Levítico. E interessante é que eu fiz seminário, no tempo que era internato, estudava muito. Depois revalidei com uma faculdade. Fui para Curitiba estudar 1 ano lá, para revalidar isso. E nunca estudamos Levítico. Nós só estudamos o autor, a época, o que foi escrito, mas nunca foi folhado. Diziam assim, não dá bola para Levítico, porque isso aí é no tempo da lei, no tempo dos sacrifícios. Não precisa ler isso aí. Assim. E certamente, você que está nos assistindo, se foi formado e for sincero, você vai ser, talvez tenha lido corrido, assim, sem entender nada. Só para ler, porque tem uma matéria que não tinha que ler toda a Bíblia no seminário. E aí, cheio de correria, eu li toda a Bíblia no seminário. Num ano, né? Mas assim, para cumprir tarefa, lido. Porque uma matéria precisava que nós soubéssemos ler tudo isso. Mas estudar, você sabe que você não estuda num ano todo, era só aquele 2 semestres daquela matéria. Olha só, então, preste atenção em Levítico 19, coloca para nós, por gentileza. Verso 1 vai dizer assim: Adonai disse a Moshe, fala a toda a comunidade de Israel e diga-lhes, sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, os versos primeiros e segundos aqui, do texto 19 de Levítico. Vamos ver o que diz aqui nessa versão. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aqui está mais parecido com o que nós tínhamos lido lá em Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Mas Pedro está dizendo em toda a vossa maneira de viver. Como que nós vamos saber qual é toda a vossa maneira de viver? Então vamos lá. Verso 3. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe. Temerá sua... Não, aqui temer no sentido de reverenciar. A mesma palavra é honre seu pai e sua mãe. Nesses capítulos, nessa paraxá, Deus faz um recapitulado de todos os 10 mandamentos. Para que o seu povo entenda. Então, honre seu pai e sua mãe. Honrar é mais do que obedecer. Enquanto que a obediência está relacionada a alguém mandar alguma coisa, honrar é quando você faz sem que ninguém precise mandar você. A honra está relacionada ao amor, enquanto que a obediência está relacionada ao temor. Você não anotou nada disso, né? Perdeu. Porque isso aí é muito importante. Enquanto que a honra se relaciona ao amor, você faz porque ninguém precisa mandar. A obediência está relacionada ao temor, porque se você não cumprir, vai ter consequências. A maioria de nós está acostumado a obedecer. Os filhos, principalmente, se você disser, faça isso, senão a vara pega, ele vai fazer. Mas por causa da vara pega e não por causa do amor. Agora, quando o filho faz algo que você não pediu, porque ele sabe que vai alegrar o seu coração, eita glória. Tu ainda apresentei um filho desse. E várias vezes, se você não aconteceu contigo, já aconteceu comigo, deles me surpreenderem em coisas que dá vontade de presentear. Não é só a vara, não. Tem momentos de muita excelência. E olha só, que interessante isso. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? E por que Moisés foi chamado de servo do Altíssimo? E por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Amigo de Deus se tornou porque conheceu a intimidade do Eterno, Abraão. Moisés se tornou um servo de Deus porque ele obedeceu o que Deus mandou. Ele disse, faça um tabernáculo para mim. E ele fez exatamente conforme o Senhor ordenou. E disse, inclusive, cuidado para fazer tudo conforme eu te mostrei no monte. E ele fez exatamente o que Deus mandou. Davi, Deus não mandou fazer nada. E ele disse, eu vou construir um templo para o Eterno.
Mas eu não mandei tu construir, mas eu vou construir. E daí quando chega um momento, ele diz assim, eu vou construir o templo. Daí Deus disse, não, você não pode construir. Tem muito sangue na tua mão, eu te levantei como um general de guerra, como um rei sobre Israel. Tem muito sangue e você não pode construir. Então tá bom, eu vou deixar para o meu filho construir. O templo de Salomão só existe porque um homem em intensa adoração, Davi, não por causa de Salomão, decidiu construir algo para Deus. E será que Deus gostou? Teve o primeiro, teve o segundo, vai levantar o terceiro, e depois que terminar o terceiro, Yeshua vem com o quarto e último templo, que ele vai governar e morar lá dentro. Por causa que um homem, como você e eu, decidiu fazer mais do que aquilo que é pedido, mais do que obedecer, decidiu honrar. Amém? Estão aqui? Como é bom, né? Aprender sobre isso. Então, eu falei isso aqui no Shabat, vou falar de novo para você. Olha só, você aprendeu em João 14, coloca lá para nós, João 14, depois a gente volta para 19:3. Não sei se eu vou conseguir ler tudo aqui, mas vamos falando o que dá. Depois tu vai estudando. Essa semana, essa paraxá recém começou, você pode ler, essa paraxá recém começou, você pode ler cada dia, tem uma porção semanal, logo nós vamos estar compartilhando com toda a igreja isso também. Olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Segura aí. Que lugar é esse? Aonde que está sendo preparado esse negócio? No céu? Porque se você veio da igreja batista, tinha uma música de coral que nós cantávamos que dizia: céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Onde é que está escrito na Bíblia que tem mansões celestiais? Está escrito na música batista. Mas é quase a Bíblia, é o inário, né? Você sabia que o inário batista era colocado junto com a Bíblia e ele era considerado tão sacro quanto? Porque eles colocavam junto no final da Bíblia, batista já tinha o inário. Então ele era algo sacro. É a harpa cristã para a Assembleia também, né? Só que essa aí eu sei que tinha, nem sei onde é que tinha essa aí, mas enfim. Me esqueci agora se era de coral, mas era muito cantado na igreja batista. E bonita a música, só que não é uma verdade. Jesus não está preparando mansão para você, querido. Ah, não. Que é isso, pastor? Não, pelo menos no céu. Porque ele é lascado aqui a vida inteira. E agora tu vai me dizer que não vai ter nenhuma mansãozinha lá? Mas e as ruas de ouro vai ter? Vai. Ah, mas se tem rua de ouro, né? Tem tudo, né, pastor? Mas tu não vai poder garimpar as ruas de ouro de lá, meu irmão. Eita, imagina largar, nem vou falar, nem vou brincar, mas esse povo desesperado, endividado, que espera um milagre, a espera de um milagre, parece o filme, né? Que não entende o que Deus pode fazer. Quando chega no céu, vai de picareta já. Faz um arrastão. Acabou. 2 meses de céu, acabou as ruas de ouro. É movimento sem céu. Queridos, eu sei que a gente foi ensinado, mas tem que brincar para fixar na tua mente. Não diz na Bíblia que nós vamos morar no céu. Aqui diz, na casa do meu pai há muitas moradas. O que é a casa do meu pai? Quem estava no Shabat não dá dica. O que é a casa do meu pai? Deus diz assim, como que você vai construir algum lugar para mim? Eu não posso habitar em templos feitos por mãos de homens. Então, como que Deus tem uma casa? Como que Deus mora numa casa para ter morada para você? Se Ele é o eterno, e na verdade, tem gente que pensa que Deus está na eternidade. Não, é o contrário, a eternidade está em Deus. Deus é muito maior que isso. Como que Ele vai habitar numa casa? Quando fala casa, Ele está falando do templo. Nós não gostamos do templismo, nós não consideramos isso aqui um lugar sacro, santo e melhor que qualquer outro lugar. Mas no momento em que nós construímos um templo, nós estamos dizendo que aqui é a casa do Pai. E alguns vão dizer assim, não, a casa do Pai agora somos nós. É claro que somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Mas esse lugar onde nós nos reunimos como corpo de Cristo é a casa do Pai. Você vai dizer assim, não, mas isso é templismo.
Então por que vai construir um templo quando ele estiver reinando aqui? A promessa diz que ele levantaria a casa caída de Davi. Quem mesmo que quis construir o templo? Davi. O que Deus vai usar? A oferta que Davi apresentou. Olha como as ofertas movem o céu e vão até a eternidade. Você está entendendo a palavra? Está conseguindo compreender? Foi tão lindo o que Davi ofereceu de coração, que Salomão realizou e que Deus vai levantar de novo. Só para manifestar a sua presença. O que tu está fazendo aqui, nessa terra? Tem sido dessa forma, de tal forma que Deus se agrade de você e queira levantar na próxima geração? Ou você passa esquecido, ou melhor, esquecendo de Deus? Queridos, isso é muito forte, porque compreendendo isso, quando ele está falando que na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, porque eu estou indo preparar um lugar, lembra que ele foi para o céu. E a Jerusalém, que fala lá em Apocalipse, vai descer da onde? Do céu. A casa do pai que tem muitas moradas é o templo que tem vários lugares. Porque cada turno do sacerdócio, eles tinham que posar durante o serviço. Eles tinham um tempo de serviço. Aí a minha família sacerdotal, talvez eu não morasse em Jerusalém. Daí eu precisava vir e cumprir aquele turno, que eu não quero dar exatidão, porque não é o estudo de hoje, mas vamos dizer que fosse, para você entender, que cada mês o meu turno fosse um mês. Então eu vinha da onde eu era sacerdote, cumprindo aquele ofício. E daí eu podia morar até em Jerusalém, mas eu precisava ficar no templo, porque eu estou de guarda no templo, cumprindo o meu serviço. Então durante esse um mês que eu estou ali, isso aqui é só fictício, só para você entender, tá bom? Não estou falando das datas exatas. Durante esse mês que eu estou aqui, como é que eu vou voltar para casa? Eu estou aqui como se fosse um vigilante. Quem serviu o exército aqui? Levanta a mão. Ok, só isso. Mas você sabe como é que funciona o exército, né? Quando nós estamos de guarda lá no exército, a gente fica de guarda na guarita e depois a gente vai para a guarda, o corpo da guarda, que tem camas, tem quartos, tem beliches para você ficar lá. No meu tempo era assim, beliche, né? Não sei como é que está hoje em dia. De repente hoje é mais confortável, mas era assim. Lembram disso? E aí você ficava lá e não podia sair do serviço enquanto não terminasse o seu serviço. Quando está falando que na casa do pai tem muitas moradas, é porque todo o sacerdócio, todos os levitas tinham um lugar para ficar enquanto estavam no serviço. Amém? Eu sei, tu ficou até com uma cara triste, irmão, sorria, por favor. Porque tu pensou, perdi minha mansão. Tá todo mundo assim, saiu voando, assim, quebrei o castelinho de vocês. Tá. Ganhei uma beliche. Perdi a minha mansão e ganhei uma beliche. Então, olha só. O que está dizendo que na casa do pai tem muitas moradas. Só que você lendo o Apocalipse e prestar atenção na palavra, nós podemos ler a palavra de qualquer jeito, vai dizer assim que, ao que vencer, farei coluna no templo do meu pai. Não acredito que você vai ser uma coluna. Está dizendo que você vai ser marco, vai ser fundamento. Você vai ser aqueles que vão estar nos turnos, no templo com Yeshua. Imagina o privilégio de servir com Ele e estar com Ele, porque você talvez não saiba, mas nem todos estarão com Jesus. No milênio, tampouco na eternidade. Alguns estarão nas nações. Quem conhece Israel aqui, levanta a mão, quem já foi para Israel? Na igreja aqui são 3. E o restante? Por que não foi lá? Dá um pulinho lá, vai lá. É assim? Por que você não foi lá? Não diga que é por causa do dinheiro, estou dizendo por causa da distância, queridos. Porque o dinheiro, quem ama Israel, Deus fornece para você aí a primeira vez. Primeira coisa, faça o teu passaporte, diga amém. Um amém de fé, não um amém de qualquer jeito. Diga amém. A primeira viagem Deus paga a conta, se você crer. Desde que você tenha uma aliança com Ele. Agora eu vou te dizer o seguinte. Por que você não vai lá para Israel toda hora? Porque é longe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Você está entendendo o que está acontecendo? Então é isso que nós precisamos entender. Aí estaremos lá, na casa do Pai tem muitas moradas, mas falando que vai ter lugares para que você e eu, se andarmos segundo a sua lei, poderemos estar com Ele, reinando com Ele. Porque ninguém sem lei, ninguém sem lei vai poder reinar com Cristo, que vai trazer a lei e cetro de ferro. Sabe o que quer dizer cetro de ferro? Quando Yeshua reinar aqui por 1000 anos, a lei vai ser a Torá.
Qual? Essa aqui? Essa que você tem, que eu tenho. Essa vai ser a lei. E tudo que está escrito aqui vai ser cumprido. E se não cumprir, sabe o que vai acontecer? Vai ser morto. Não, peraí, como assim vai ser morto? Jesus já pagou o preço? Esquece, nunca esqueça que há o cordeiro e o leão. O cordeiro já veio para que você conheça o poder do leão. Quando ele voltar, ele vai ser leão, que despedaça a sua presa. Quem não obedecer vai ser morto, porque a Constituição vai ser a Torá. E a Torá está dizendo, não cumpriu, morre. E todos que estarão com ele reinando, e que estiverem com ele, vão obedecer às leis que ele deu. Vai ser pesado para nós? Não. Sabe por quê? Porque a Torá está no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, a pau do Senhor. Isso é o Evangelho e a fé que você conhece. Quer dizer, que está conhecendo. O restante é religiosidade, queridos. O que te ensinaram aí fora é religiosidade. Lá no Levítico 19, por gentileza. Mais um, nós estamos no verso 3. Não, 3 não, é 2. Não, é 3. Pequenininha a letra aqui. Cada um respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus... Como é que é? Guardarão os meus sábados. Não pode. Essa Bíblia aqui é herege. Onde é que você viu guardar sábado? Onde é que está escrito isso? Isso é coisa daquela igreja lá, do 7º dia. É coisa de judeu também. Não, queridos. É coisa da Torá. E aqui está no plural na minha Bíblia, Shabbatot. Sabe o que quer dizer? Todos os sábados. Inclusive aqueles que acontecem no 7º dia e aqueles que são declarados dia de descanso. Em Pessa tem Shabbat. Em vários lugares tem Shabbat. Vocês vão guardar. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Tá, mas e se nós não guardarmos, nós vamos para o inferno? Não. Não vamos para o inferno. Mas vai ter algumas consequências nessa vida e no reino também algumas posições você não vai conseguir acessar. Porque lá você vai ter que guardar. Aprenda algo. Toda a tua vida aqui, diga comigo, toda a minha vida é um treinamento para o reino que está por vir. Você entendeu o que você falou? Então aplauda o Senhor se você entendeu. Toda a sua vida nessa terra é um treinamento para o reino que está por vir. Então vamos colocar o próximo versículo aí. Acho que eu vou fazer só o 19 hoje. Coloca lá no 11. Vamos pular um pouco aqui. Não, vai ter que ir no 4, não adianta, desculpa. Então, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Só para você entender que está falando dos 10 mandamentos de novo. Não idolatre. Não faça nada fundido para você, nenhum símbolo. Está escrito aqui. Isso lá é dos primeiros mandamentos. Não terás para ti, não farás para ti imagem e escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Então a idolatria está fora. Vamos lá, agora sim no 11. Então, primeira coisa, idolatria, o Shabat, tudo isso aí é a vida para que você seja santo. Amém? Tu quer ser santo como Yeshua? Viva como ele viveu. Como ele viveu? Segundo a Torá. E daí você fica achando assim, mas eu não consigo. Então, jejua mais, ora mais, fale em língua mais, e olhe e estude mais a Torá. Até que isso entre no seu coração. Aí o pessoal da Nova Aliança, né, disse, mas isso já passou, isso era no passado. Não, queridos, não tem Nova Aliança para nós, não tem Brit Hadashah, é uma continuidade da Torá, até rimou. A receita está dada, o que nós precisamos voltar é nos converter e ser santos como Ele é. Aí você vai dizer, não, é só a gente orar, é só começar agora a falar a língua estranha, sapatear, virar cambalhota. Queridos, a igreja está nesse tempo, faz tempo já. E veio toda a calamidade. A Bíblia, a Torá fala que aqueles que não cumprem os seus mandamentos, a terra os vomitaria. Está na hora de a gente ser tragável e não ser vomitado. Vamos lá então. Não furtareis, nem mentireis,
nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, ó, não furtar, não mentir, não usar de falsidade com o seu próximo. O 12, vamos ver aqui. Não jurem falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Profanar é tornar comum. Sabe o que é profanar? É quando alguém diz que é crente e faz igual todo mundo faz. Tu está profanando, se tu não sabia isso. É crente? Ah, é crente. Não, mas ele... São todos filhos de crente, mas lá é normal ver pornografia, é normal masturbação, é normal o casalzinho transar dentro da casa. Sabe o que está fazendo? Está profanando o nome do Eterno. Está profanando o nome do Eterno. Está dizendo assim, está tornando o Eterno comum. Porque ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Vocês, para ser como eu sou, vocês têm que ser diferente dos outros. E as pessoas têm que ver que você não é igual a todo mundo. Profanar é tornar comum. Eu pensava assim, isso aí é igual a todo mundo. E vamos pensar nos que mentem, roubam, fazem um monte de coisa. E as pessoas olham, e quando você se iguala ao mundo, por isso que a Bíblia fala em Romanos 12 que você tem que renovar sua mente, e não vos conformeis, não tome a forma, não seja igual a esse mundo. Está entendendo o que a Bíblia está ensinando agora? Não seja igual o mundo é, porque se você for igual a eles, tu está profanando o santo nome do Eterno. Não tem diferença nenhuma. Logo, o teu evangelho, a tua crença, a tua fé, não salva nem você, quanto mais os que te rodeiam. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, assim você salvará tanto a ti mesmo, quanto os que te rodeiam. Sabe que uma das grandes coisas que a gente vê aqui na própria visão celular, que nós trabalhamos aqui, nós tivemos 80 células nessa cidade. 80 células. Mas o que acontecia? As pessoas queriam falar para os outros o que deveriam fazer, mas não faziam. Estavam ensinando os outros como deveriam ser, mas não eram. Não estou dizendo todos, não é 100%, não é geral, mas muitas pessoas queriam simplesmente ter uma posição de liderança e ser reconhecidas, para poderem dizer, não, ele é um líder. E Jesus pega e repete tudo isso aqui de novo em Mateus 5, 6 e 7. Ele ensina a Torá de novo para o povo, porque está dando um sermão na montanha onde tinha judeus e não judeus também. Aí ele tem que ensinar a Torá, só que ele ensina num nível, lembra que a gente falou no último culto aqui, num nível mais profundo? Querido, isso é muito sério. Vamos ver aqui. Não amaldiçoem o surdo no 14, coloca lá. Ah, não, põe o 13. Do 13 que tu estava na ordem certa. Eu pulei um aqui, perdão. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Aquele que trabalha para você, jornaleiro é uma fala de pessoas que trabalhavam para ti, o empregado. Aquele que trabalha para você, diarista, não deixe para pagar amanhã se tu tem dinheiro. Trabalhou para você, paga. Ah, mas amanhã eu vou pagar. A Torá está dizendo que se você não pagar, você está trazendo maldição para a vida dele e para a sua. Se trabalhou no dia tem que receber. Isso te torna justo, isso te torna santo. E às vezes eu sou meio chato nas coisas que eu chamo, fico pensando na pessoa, não, acerta depois, não, acerta depois. Mas o pessoal já fez. E às vezes eu me esqueço, eu me sinto tão culpado. Eu disse, meu Deus, esqueci de pagar fulano. No dia para o outro, né, queridos? Não dá golpe de não pagar mais. Eu disse assim, poxa, tinha que ter dado no dia. E às vezes a pessoa quer dar no dia, não, faz amanhã, faz outro dia, faz depois. Não tem faz depois, querido, põe na tua cabeça. Trabalhou, recebeu. Isso vai te tornar igual ao Eterno, santo como ele é. Ah, mas eu não sei o que é lá, não tem. Paga. É preferível que você pague alguém e a pessoa te fique devendo para você o restante do serviço, do que ele fazer todo o serviço e você ficar devendo para ela. A Bíblia fala, ninguém nada deveis, a não ser o amor. Amém? Então temos que ajustar essas coisas. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Aqui tem 2 sentidos espirituais. Amaldiçoar o surdo é falar daquele que não está ouvindo. Não é só o surdo. A Torá traz o sentido de quando você falar de alguém que não está perto, você está amaldiçoando o surdo. Quando você está colocando tropeço na vida de alguém sem ele saber o que está acontecendo, é colocar tropeço no cego. A pessoa não viu o que você está fazendo e você está armando contra ela. Olha que sério isso. Não é só o sentido, isso fica pensando assim, por que a palavra está sendo assim, tinha tanto surdo em Israel, tinha tanto cego em Israel? Não, ele está falando num contexto espiritual aqui. Pode colocar o próximo.
Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Ou seja, não favoreça o pobre e também não bajule o grande, o poderoso. Seja justo. O que é para cada um é para cada um. Então tem que ter justiça na sua vida, tzedek, retidão. Pode colocar o próximo aí. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Opa, mexeriqueiro. Para você não tem muito sentido essa palavra. Mas para quem mora no norte, no nordeste, mexerica é bergamota. Já comeu bergamota? Descascou? Tem aí, eu ganhei eita glória! Eu ganhei uma sacolinha da irmã Maria. Mas é meu, meus irmãos. Depois isso aqui é primícia, não toque nas coisas santas. Então, tá anátema, é primícia. Ela deu para nós uma sacola aqui de bergamota. O que acontece quando você descasca uma bergamota? Todo mundo sente o cheiro. E depois pode lavar até com detergente da mão. Não sai o cheiro da mão. Demora um tempo. Sabe o que mostra o que é um mexericar, fazer fofoca? No mundo espiritual todo mundo está sentindo. Você acha que ninguém está vendo, mas o mundo espiritual está vendo. E nas tuas mãos. Lembra que quem entrará no teu tabernáculo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Por isso que mexerica é um excelente... Na verdade, mexeriqueiro é a palavra original. Eles chamaram a bergamota de mexerica por causa disso. Então, olha só. Se as tuas mãos não estão limpas, estão cheirando aquilo que você falou, o mundo espiritual também. Porque quem descascou uma bergamota e chegar no ambiente... Quem está comendo bergamota aí? Tu chega na hora. Agora aprenda. Tu é farejado do mundo espiritual do mesmo jeito. O fofoqueiro entra num lugar e os demônios... Opa, tem fofoqueiro aí. E aí já vem com tudo para te destruir. E destruir a vida daquele que você fez a fofoca. Pegou a visão? Então sai dela. A Torá está dizendo, não seja. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Então não atentarás. Esse aí foi o número 10. A vida do teu próximo era o 17? 16? Deixa eu ver aqui se tem uma outra instrução diferente. Aqui, ó. Deixa eu ler no 16 aqui na Torá como é que é. Ó. Não espalhem calúnias, que é a mesma coisa que mexeriqueiro, né? No meio do seu povo. Não sejam neutros quando a vida do seu próximo estiver em risco. Escuta isso. Não sejam neutros quando a vida do teu próximo estiver em risco. Para ser igual a Jesus. Estão fazendo injustiça para alguém? Estão falando uma mentira de alguém? Tu viu que está ligado ali a calúnia, o mexeriqueiro, com a ser neutro? Aí, quando você ouve a fofoca de alguém, eu não sei de nada, não sei. Deixa ele e Deus neutro. Vai ter a mesma consequência na tua vida. Se você conhece a pessoa, você diz assim, ei, cessa a conversa. Eu conheço fulano, está falando dele? Vamos chamar ele aqui. Fulano, vem cá, agora fala o que tu está falando. Esse é o posicionamento da igreja. Nenhum amenzinho vai sair? Ainda bem que saiu 3. Mas é que se eu for fazer, eu vou ter que estar chamando todo mundo. Então sai de perto do fuxiqueiro, do mexeriqueiro, do caluniador. E aí você não vai se incomodar mais. Porque toda vez que você estiver junto com ele e ele falar mal de alguém e você escutar, você é neutro. E você está prejudicando o teu próximo. E vão querer atentar, às vezes, contra a vida dele. Porque sabia que a Lashon Hará, que é a língua maldosa, mata? Tem sangue nessa fala e destila veneno mortal. É só ler Tiago 3. Se alguém aqui ouvir uma fofoca e escutar e ficar neutro, não é santo. E aí? Sede santo. Mas ele quer reinar, ele quer ir para o céu, ele quer ir para tudo que é lugar, né, com Jesus. Quer sentar no colo de Jesus. Mas não consegue defender o irmão de um fofoqueiro, de um mexeriqueiro. A não ser que ele seja, este cara sou eu, né? Então, se arrependa e se converta. Não odeiem seu irmão no seu coração. E repreendam nem
E repreendam o seu próximo com franqueza, para não incorrerem em pecado por causa dele. Aí vem vindo outras coisas aqui, no 18 vai dizer, não se vinguem, não guardem rancor de ninguém. Então a vingança não é Jesus que inventou, não se vingue, está escrito na Torá. Amem o seu próximo como a si mesmo, eu sou Adonai. Opa, isso aí está escrito na Torá, 18. Eu achei que Jesus tinha inventado essa de amar o próximo. Quais são os 2 grandes maiores mandamentos? Daí a gente aprende a teologia. Aí Jesus disse, ele cita o Shema, que é Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, o Senhor é um. E depois ele vai dizer assim, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste toda a Torá e os profetas. Então, o que Jesus está ensinando? Jesus não está falando nada novo, ele está citando aqui. Está aqui? Está ali escrito também? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Yahvé. Está aqui, queridos. Levítico 19, 18. Sempre teve aí. Desde o tempo de Moisés. Não foi Yeshua que inventou isso. Yeshua está vivendo, ensinando a viver como ele viveu. E aí vai indo. No 19 diz assim, observem os meus regulamentos. Aí vai começar a falar toda uma conduta aqui. Não deixe cruzar o gado com outra espécie. Não semeie no seu campo 2 tipos de semente, semente misturada. Toda essa questão de cruzar 2 espécies também não era permitido. Semear semente misturada não era permitido. Assim como não é permitido também, é ensinado mais tarde, a tomar o leite com a carne, porque você não pode misturar as coisas. O sentido total da palavra é não inverta a ordem das coisas. Você não pode inverter a ordem das coisas. Aí você vai olhar assim e dizer, mas pastor, está difícil. Quem que vai ir para o céu? Primeiro ninguém, né? Porque o céu ninguém vai para o céu vai descer. Bem simples, está bem claro na Bíblia. Jesus diz que teu reino venha. Então vai descer. Jerusalém desce do céu para a terra. Mas quem que vai estar reinando com ele então? É tão difícil, eu achei que era só dizer assim, Jesus, vim aqui no domingo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, cantar os louvores bem bonitos, chorar um pouco. Torá no coração. Para isso que o Espírito Santo vem na tua vida, diga amém. Parece que você se entristeceu, no início está mais alegre. Não sei se você está cansado. No início a gente estava cantando o que fazer, o que dizer. Quando ele vem, ele está vindo. Chegou. Diga amém. Aplauda o Senhor. O que você vai fazer? Vai aprender e vai praticar. Aprenda e pratica. Ele já veio. Está aqui, nesse lugar, nessa casa, está aqui na tua vida. Aleluia. Ai, ai. Aí no 23 vai dizer até o tipo de árvore para plantar, que você não deve comer. 3 anos é anátema, no 4º você consagra o Senhor e no 5º você pode desfrutar. Você sabia disso? Tá doido? Esperar 5 anos para comer a fruta da árvore que eu plantei? Está aqui. No 5º ano podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vós mesmos o seu produto. Por que está dando tudo errado? Ah, mas Jesus anulou na cruz. Eu não me lembro ele falando nada. Está liberado as frutas do pomar. Não, mas ficou subentendido. Subentendido aonde, meu irmão? Então Deus escreveu uma lei para te orientar e na cruz rasgou a Constituição. Tu pode ver isso aqui na nação, mas na Torá não funciona assim. A lei que o Eterno coloca não é rasgada. Ele diz, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, continuando aqui, só para a gente aprender, né? Você tem toda semana, já estou terminando aqui, meu querido. Olha aqui o 26. Não comam nada com sangue. Como nada com sangue. Mas a morcilha, pastor. O molho pardo.
sei lá mais o quê. Hã? O pato, né? Tem uns pratos. Oh, Senhor Jesus. O pato nem pode comer o bichinho, né? Para começar. Ainda mais com sangue. Então é duas coisas. Deixa o pato nadar. Queridos, tem várias coisas aqui. Deixa eu só. A gente já leu, não leu ainda, né? Atos 15. Eu quero terminar com Atos 15 aqui. Só terminar aqui. Não pratiquem adivinhação, nem predição. Não consultem feiticeiros. Aí no 30 ele vai dizer de novo: guardem meu Shabat e reverenciem meu santuário. Guardem os meus sábados e reverenciem meu santuário. O que é santuário? A casa do Senhor. A casa de Deus tem que ser reverenciada. Não quando ela está vazia, não o templo. Mas quando nós nos reunimos aqui, entrar pelas portas com ações de graças. E em seus atos com hinos. Salmo 104. Reverencie. Atos 15. Para fechar aqui com você. (28) Aqui o que estava acontecendo? Tiago, o irmão de Jesus, porque eu acredito que seja o irmão de Jesus, porque no 15, eu acho que já tinha morrido primeiro. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Olha só. Queridos, essas foram as únicas regras colocadas para quem chegava na igreja. Essas não são as únicas regras que permaneceram na Torá. O apóstolo Paulo, um concílio foi feito aqui em Atos 15 e disseram assim: olha, quando o pessoal chegar, o novo convertido, diz para eles o seguinte, porque eles estão vindo de tudo que é lugar. Eles vêm de templos de ídolos, eles são fornicários porque tem culto para deusas da fertilidade. Sabe o que acontecia? Eles chegavam nos lugares, faziam relações com as sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais, e na hora da ejaculação lançavam o sêmen na terra. Tem uma proibição na Torá para não lançar sêmen na terra. Porque era idolatria para a fertilidade, para que suas colheitas fossem boas, para que eles pudessem crescer também férteis na saúde, nos filhos, na prosperidade. Isso era o culto. Em Corinto tinha muito disso. Então, Paulo está escrevendo e dizendo assim: olha, pareceu bem ao Espírito, primeiro, que eles sejam fora da fornicação. Tá? Das coisas sacrificadas a ídolos, tudo era consagrado a um Deus. E as carnes eram matadas diante dos deuses e depois eram levadas para as mesas para banquetear. Israel fazia a mesma coisa, só que para Yahvé. Mas quem comia eram os sacerdotes e a família que apresentou o sacrifício. No culto pagão, era regado de orgia, bebedeira, sacrificavam o animal, depois enchiam a barriga comendo tudo que é coisa. O período romano, por isso que eu não gosto da palavra quando as pessoas dizem bacana, bacana. Não pode usar essa expressão. Porque bacanais eram cultos ao deus Baco, o deus do vinho em Roma. Sabe o que acontecia? Eles se reuniam ao redor de Baco, da estátua de Baco, bebiam até não poder mais, e aí começavam a vomitar. E no meio disso aí tinha a orgia. E aí eles comiam, bebiam, sacrificavam a ídolos, e era aquela mistura.
sexo misturado com bebedeira, com vômito e com comida. Uma imundície total. Duravam 3 dias, uma semana, e aquele povo não sabia mais de quem era, nem de quem era, né? E vinho, e vinho. Isso era o quê? Bacana. Dos bacanais. E é isso que o Senhor está dizendo. Não, não, não. Vocês não vão ser assim. Sede santos, porque eu sou santo. Então se abstenham da carne sacrificada, do sangue e da carne sufocada. O sangue também era usado para rituais. Tanto que no primeiro século a acusação, logo depois que Jesus declarou, já no tempo dele disseram que quando disse vocês têm que beber o meu sangue, estavam dizendo que os cristãos não, os messiânicos, praticavam canibalismo, porque Jesus disse que é para comer a carne e beber o sangue. Porque isso também existia em rituais lá onde se comia sangue. E da carne sufocada. A carne sufocada é toda a carne que não é sangrada. Todo animal que é morto sem sangramento. O abate kosher, ele tem vários cuidados. Que é o abate que é feito em Israel. Tem que ser cortado total, tem que sair sangue mesmo. Não pode ficar nada no músculo, na carne, em algum lugar. E Deus disse, vocês não podem comer assim. E tu vai dizer assim, tá, mas Jesus mudou isso, apóstolo. Aonde, meu irmão? E daí sabe o que acontece? Depois desse mesmo texto, eu já expliquei aqui para vocês, ele vai dizer assim, porque o restante eles vão aprender todo sábado na sinagoga. Porque todo sábado, desde a antiguidade, é ensinado para eles Moisés, a Torá. Então eles estão chegando, essa é a exigência. Depois para aprender, vão para a sinagoga no Shabat e vão aprender Moisés, Torá. Queridos, o convite para nós é que nós sejamos santos. O convite nessa noite é para que você seja santo em toda maneira de viver. Não queira realizar as coisas pela força do teu braço, sem primeiro buscar a comunhão com o Espírito Santo e com Yeshua. É a partir dele que nós cumprimos os mandamentos, e não a partir da Torá. Espera aí, mas está falando que é para olhar a Torá? Não, a Torá é a orientação, a realização está em Cristo. Porque ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, conforme sua boa vontade. Ele faz em nós. Aqui nós conhecemos como. Pelo poder do Espírito nós saberemos, aqui nós conhecemos o porquê. Pelo poder do Espírito nós saberemos como devemos fazer. Amém? Quero que vocês coloquem em pé, eu quero orar por você. Depois de um ensino poderoso desse aqui sobre santidade, para ser separado ao Senhor, eu quero orar com você. Eu não vou pedir para você vir à frente, porque não é o fato de você vir à frente que vai mudar alguma coisa, mas eu vou pedir para que você levante suas mãos. Todo mundo vai fechar os olhos aqui, e no momento, não levante ainda, espere eu dizer o porquê. Se você praticou alguma coisa, ou ainda pratica alguma coisa e não tinha esse entendimento, hoje é tempo de salvação. Eu já sou salvo, pastor. Não, querido. Cada vez que a Bíblia fala em salvação, é salvar desse pecado que está te condenando. Salvar de você mesmo. Salvar da prática que está te afastando da presença e que está não permitindo que você seja santo como Ele é santo. Então, o meu desejo nessa noite é que você se manifeste onde você está. Levante um dos seus braços, ninguém vai julgar você. Mas se você não fizer isso publicamente, porque os teus pecados estão visíveis, latentes diante do Senhor, publicamente. Então, agora você entendeu a palavra, você pode começar a dizer, Senhor, faz em mim aquilo que é necessário fazer, que eu seja santo como Tu és santo.